Paz do Senhor, hoje a palavra está no livro de Jeremias, capítulo 42, versículo 1. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Coreá, e Jezanias, filho de Osaias, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde haveres de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, mas não vos ocultareis nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedecemos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Coreá, e todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele, se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancareis, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: Não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombetas, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito, e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receareis estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem os seus rostos para entrares no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem este escape do mal que eu farei vir sobre eles. Amém? Essa primeira parte aqui, o Senhor quer nos ensinar algo que muitas das vezes acontece com cada um de nós. Quando você não está na presença do Senhor, entenda algo. Quando eu falei que acontece com cada um de nós, aí que começa a ter uma diferença. A palavra de Deus nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Não, Ele não faz acepção de pessoas. Tanto é que Jesus Cristo, Ele morreu por todos nós na cruz. Para cada ser humano, Ele morreu. Mas a diferença começa
entre aquele que crê na morte dele e aquele que não crê. Ali sim já começa assim essa separação, mas não foi Deus que fez a separação, foi a escolha de cada um que ali escolheu, de acreditar que Jesus morreu por ele ou não. Aquele que Jesus morreu por ele vai obedecer a palavra dele e vai fazer a vontade dele, e ali Deus vai o abençoar. Aquele que não acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por ele, Deus não vai estar com ele, não vai fazer a vontade dele, e ele vai estar sozinho, continuando na escravidão que ele se encontra do diabo. Então esse é o primeiro ponto, para nós entendermos essa palavra. Você vê aqui que o povo já tinha passado o rei Nabucodonosor já tinha conquistado a parte de Israel ali, de Judá, ter levado cativo, só que ficou uma parte do povo ali que Deus teve misericórdia e livrou. E você vê que o povo ele temia a Deus. Você vê que eles temiam. Aí que está a diferença da boca, certo? Porque aqui que está, ó. E disseram a Jeremias o profeta: Cai agora a vossa súplica diante de Deus e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo esse resto, porque muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Quer dizer, você vê, eles pediram para Deus através de Jeremias, reconheceram que Jeremias era um profeta realmente enviado por Deus. Depois de muito, se você ler atrás, de muitas tentativas de Jeremias falar e mostrar que ele foi enviado por Deus, e o povo não acreditou. Só acreditou quando veio a derrota, quando a palavra do Senhor se cumpriu. E é o que está acontecendo hoje. Pastores, missionários, todos que estão sendo usados por Deus, está pregando a palavra da salvação. E muitos não estão acreditando. E aqueles que ainda acreditam, aqueles que estão buscando a presença do Senhor, que está dentro da igreja, já estão ficando convencidos espiritualmente, já não estão ouvindo mais. Eles vão buscar o que satisfaz a carne dele, a vontade dele, o ego dele, mas não como é a conversão do Senhor Jesus Cristo. E hoje você pode ver, se você está com dúvida, é só você olhar. A igreja que fala de prosperidade, a igreja que é usada por pastores que dizem que tem dom de visão, né, de profecia, essas igrejas são lotadas, são cheias. Mas a igreja que prega a salvação, a verdadeira essência do evangelho, o amor de Cristo, a salvação são vazias, são pequenas. Só que essas estão no caminho da salvação. Essas estão levando o povo à salvação. As outras não. As outras, com certeza, se a pessoa não despertar, ela vai estar convencida espiritualmente e vai perder a salvação. Ela vai conquistar o que ela acha que ela vai conquistar aqui na terra, mas não é Deus que está abençoando, porque Deus conhece o nosso coração e a intenção do nosso coração. E a palavra é muito clara. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então vigia. É isso que nós temos que entender. E o diabo, ele é astuto, ele é rápido. Você vê aqui que hoje o Senhor está nos ensinando que o povo acreditava em Deus, acreditava que Jeremias era o profeta, foi buscar em Jeremias uma direção para que Deus usasse ele para falar o que ele falasse, eles iam cumprir, como diz aqui, ó. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizerdes conforme toda a palavra com que enviou a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor vosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. Você vê, o povo foi buscar o profeta, acreditava na palavra. É como você hoje, você está buscando a palavra do Senhor na igreja, você está escutando essa palavra de hoje, e Deus está mostrando para você uma direção, e você está até ouvindo essa direção, mas aí que está o detalhe, é isso que o Senhor quer nos ensinar, a decisão, a escolha, é cada um de nós que vamos vivê-la, é cada um de nós que temos que tomá-la. E aqui o Senhor deixou claro aqui, ó,
que ele faria o quê? Se ficarmos na terra, da onde ele estava, Deus ia abençoar, Deus ia prosperar, Deus ia proteger. Mas se eles quisessem voltar, se eles quisessem sair de lá e fossem para a terra do Egito, as pragas, maldição ia acompanhar. Você vê que Deus te dá a opção. Deus te dá a opção para você. Essa palavra hoje é uma decisão para você tomar na sua vida. Ou você acredita e confia 100% no Senhor, ou você continua nos seus pensamentos. Ou você fica querendo buscar o que você quer ouvir, ou você busca a verdadeira palavra da salvação para você. A decisão é tua. Não importa como que você está vivendo, importa o que você está crendo. Se você crê na palavra do Senhor, então abra seu coração para que o Espírito Santo venha transformar a sua vida. Se você não crê na palavra do Senhor, então você vai ouvir o que você quer ouvir. E ali você fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja. E ali você vai, aquela que fala aos seus ouvidos o que você quer ouvir, você fica, você fala, nossa, essa igreja é boa, ai, que igreja abençoada, é uma igreja que eu me sinto bem, os irmãos são de paz, os irmãos são de alegria. Mas por quê? Porque você está satisfazendo o seu eu, a sua carne. Mas quando você vai numa igreja que bate de frente à palavra, te chama a atenção que você está errada, que você tem que se converter, você tem que mudar o teu coração, você tem que ter compromisso de oração todos os dias, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Aí bate de frente com você. Aí você não quer. Então o Senhor está mostrando aqui a diferença. O povo todo queria ouvir a Deus. Queria ouvir a Deus. Mas na hora de querer saber o que era real, eles não quiseram, que nós vamos ler aqui. E assim está você. Analise a sua vida espiritual. Essa palavra é para despertar. Essa palavra é para você entender que como que você está com a sua vida espiritual na presença do Senhor. Você está querendo buscar o que você quer ouvir? Você está querendo bênção que você quer? Ou você está esperando a presença do Senhor, buscando, se entregando de fato e de verdade, esquecendo esse mundo, esquecendo bênção, esquecendo vitória, mas sim querendo ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo, ser transformado pela palavra. O que você está querendo? O que você está buscando? A escolha é sua. Porque você vê aqui que Deus deu opção para eles. Se vocês ficarem nessa terra, vocês vão ser abençoados. Se vocês forem para outra terra, vocês vão ser amaldiçoados. E assim o Senhor tem colocado na nossa vida. A bênção e a maldição está todo dia na nossa vida. Hoje é um novo dia. A bênção está na tua frente e a maldição também está. A bênção é de você ouvir a palavra do Senhor e cumprir a palavra do Senhor que Ele tem colocado no teu coração para ser transformado todo dia e colocar em prática a palavra do amor de Cristo. A maldição é você ouvir a palavra, não praticar a palavra, se ficar convencido da palavra, você vai pagar o preço. Não existe acordo. Não existe meio termo. E não adianta depois você estar ali e fica pedindo, Deus, tem misericórdia, acabou o tempo. Meu irmão, minha irmã, acabou o tempo. Você está errando a partir de hoje consciente, você está pecando consciente, você está indo contra Deus consciente, e você ainda está acreditando que Deus vai te livrar daquela situação? Acorda. Isso é enganação do mal. Você que escolheu seguir o caminho errado. Você que escolheu tomar a decisão. Porque você mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo que você concordando com a palavra da verdade, você chega na hora, você concorda, porque satisfez para você. Mas quando você viu que a palavra, você tem que mudar, você tem que tirar o seu eu, você tem que quebrar seu coração, você tem que se transformar, você tem que largar suas vaidades, seu orgulho, sua prepotência, aí você já não quer. Aí você vai achar que não, peraí, eu ouço o Senhor, mas eu quero ouvir a bênção do Senhor, porque eu quero ir para tal lugar. Você quer isso, você está buscando no Senhor isso, mas hoje a palavra está dizendo para você, acorda, porque você está indo para a perdição, você está perdendo a tua salvação, porque você está ouvindo o que você quer ouvir, não o que Deus quer falar. E hoje o Senhor está te dando mais uma chance para você despertar.
Porque entenda algo, a vida espiritual não tem nada a ver com a vida carnal, a vida terrena. Essa vida que nós estamos vivendo aqui não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. A única coisa que tem a ver é que nessa vida nós temos que aprender a adorar o Senhor, a amar o Senhor de todo o coração, a obedecer o Senhor de todo o coração, porque assim nós vamos estar colocando em nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, o entendimento, o amor, o temor do Senhor. Essa é a nossa função, essa é a função da nossa vida terrena. É por isso que você tem que vir por amor para Cristo. É você colocar dentro de você, do sua alma, do seu espírito, do seu coração, a certeza do amor, da salvação em Cristo, do amor a Deus, que você não vê, mas você crê. É essa a diferença. Por isso que você tem que separar a tua vida terrena da sua vida espiritual. Agora você está achando que não. Você está buscando só bênção, está buscando só vitória, que é isso, que é aquilo. Ah, mas as pessoas estão sendo abençoadas, as pessoas estão naquela igreja, as pessoas são abençoadas, as pessoas, vai lá. É só você conversar com cada pessoa que está sendo abençoada e você vai ver os frutos que elas estão dando. Se dela der os frutos do Espírito Santo, glória a Deus, ela está sendo abençoada porque ela é merecedora e está vindo de Deus. Agora, se ela não dá o fruto do Espírito Santo, ela não está sendo abençoada por Deus. Isso é fato, isso é verdade, porque Deus primeiro muda o nosso interior para depois mudar o exterior. Nunca vai ser ao contrário. E esses homens aqui, desse povo, queriam vir a Deus, se humilharam perante o profeta, ouviram, falaram que o que Deus falasse, eles iam cumprir. Ainda colocaram que Deus era testemunha entre ele e o que eles falavam. E olha só o resultado. No 43:1. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Acasias, filho de Osaias, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentira. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entres no Egito, para lá peregrinares. Amém? O que quer dizer isso? No começo aqui, o que nós lemos? Depois você lê com mais calma. O Espírito Santo vai falar mais com você nessa palavra, porque hoje essa palavra é para você despertar. Se você não entendeu ainda que essa palavra é para você despertar, tanto você que confia no Senhor e tanto você que está na dúvida do Senhor, essa palavra é para a tua salvação. Lê essa palavra novamente, medita nela. Lê ela completa aqui, lê o capítulo 42 e o capítulo 43 completo. Ah, você vai ver. Aí o Espírito Santo vai mostrar a posição que você está nele. Você quer saber a posição que você está em Cristo? Você vai ler esses 2 versículos hoje. Com calma, medita. Você vai ver o que Deus vai mostrar para você, a posição que você está. E aqui você vê, ó, que essas pessoas acreditavam em Deus, acreditavam no profeta, o que ele falava ia acontecer. Mas eles quiseram o quê? Ouvir o quê? O que eles queriam. Quando Jeremias falou que se eles ficassem onde ele estava, Deus ia abençoar. Mas se ele saísse de lá, eles iam ser amaldiçoados. E porque eles se irritaram, porque eles queriam voltar para o Egito. E você vai ler aqui mais para frente que eles voltaram para o Egito. E você vai ver o que aconteceu com eles, que a palavra se cumpriu. E é onde está escrito aqui no versículo 7. Entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Fanes. Olha como que você está buscando o Senhor. Analisa você. Você vai na igreja, você quer ouvir o que você quer. Quando você ouve uma palavra do Senhor, você não ouve ela completa, você não tem prazer em ouvir. Você não tem prazer em ler a Bíblia. Você não tem prazer em oração. Não é isso a prioridade para você no seu dia a dia. Por isso que você tem que ser sábio, inteligente. Quando você já despertar, acorda mais cedo e põe uma hora para você meditar na palavra, orar para o Senhor e ali depois deixa o resto do dia Deus guiar teus passos. Mas não, você não faz isso.
Até no começo você estava fazendo, agora você parou. Por quê? Porque você está se envolvendo com a situação que você quer, porque você quer o que você quer. Você quer um relacionamento bom, você quer uma vida financeira boa, você quer uma saúde boa, você quer uma transformação nos filhos, você quer uma casa, sei lá, enfim, você quer. Você quer. Mas Deus já falou para você que você tem que buscar em primeiro lugar o reino dele. Mas você quer. E você não está entendendo. E você fica clamando, e você vai de uma igreja a outra igreja, e você vai de uma profecia até outra profecia, e você esquece que a palavra de Deus está não se cumprindo, que os falsos profetas estariam aí, enganariam a muitos, e muitos estão fazendo isso. Entenda algo, o momento que você vai atrás de alguém para buscar uma revelação para a sua vida, você não está indo atrás de Jesus Cristo, você está indo atrás do homem. E se você está indo atrás do homem, você não está indo atrás do homem, você está indo atrás do demônio que está sobre ele. Põe no teu coração isso. Eu não estou dizendo que todos que estão ali estão endemoniados, não. Não estou dizendo isso. Estou falando que o que você está procurando, o demônio vai fazer você ir aonde você quer. E você vai ouvir o que você quer. E você pode até conquistar o que você ouviu. Que o diabo é sujo e ele dá. Porque ele é dono desse mundo. Então desperta. Essa palavra é para você acordar. Essa palavra é para você se transformar. Porque você está falando e convencido que tem Jesus Cristo, mas você quer ouvir o que você quer, não o que Deus quer falar. Você está igual o povo aqui. Só que Deus é tão bom que ele coloca duas opções. E hoje ele coloca para você duas opções. A opção da bênção é seguir a Jesus Cristo, obedecer a ele. E a opção da maldição é ter você os seus pensamentos, você fazer a sua vontade, fazer o teu querer e desobedecer a Deus. A escolha é sua. O povo aqui escolheu o coração deles porque era o desejo deles ir para o Egito. E você vai ler aqui, ó, mais para baixo o que aconteceu com esse povo. Amém? Então, desperta. Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.